tarde, boa noite, bom dia a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares, aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Uma vez por mês nós estamos aqui, uma alegria estar aqui sempre, trazendo reflexões, pensamentos, trazer um pouco de doutrina espírita, um pouco de Jesus para as nossas vidas. Como é que Jesus, como é que a doutrina espírita pode nos auxiliar nos nossos questionamentos, nas nossas dúvidas, nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, nos nossos desafios. É para isso que a gente está aqui, tá? Para compartilhar conhecimento, reflexões e nos auxiliar uns aos outros, como aprendizes que somos e que necessitamos da presença, do ensino do Mestre Jesus para nos auxiliar nessa caminhada. Pelo menos eu preciso, eu necessito, não sei vocês, tá? Vou compartilhando um pouco aqui desse pensamento, desse tema de hoje, que é passado, presente e futuro. Como é difícil essa história, como a gente se complica ainda. Às vezes a gente fica mais no passado, às vezes a gente fica projetando muito no futuro, esquecendo o presente. Ou será que a gente consegue verdadeiramente vivenciar o presente e focar naquilo que é o mais importante, que é o hoje? Como é que é essa história? Não sei vocês, mas é fácil se perder. Se não tiver atenção, é fácil se perder. Mas antes da gente começar o nosso tema de hoje, eu quero convidar todos a ir na TV e Rádio Chico Xavier. Tem uma playlist que se chama Encontro com Nelson Tavares. Já temos algumas dezenas de encontros realizados nesses últimos anos, nessa parceria aqui, que é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando e refletindo um pouco mais. E também convido a quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, a me seguir no meu YouTube, que é o canal nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares. Lá também tem uma playlist, a mesma playlist, com todos os encontros realizados, e além disso, tem programas que realizamos com convidados, tem estudos de livros, tem palestras, tem bastante conteúdo, tá bom? Se vocês gostarem, convido a vocês a irem lá e dar uma olhadinha, que tem muita coisa interessante. Dito tudo isso, vamos iniciar? Vamos iniciar fazendo a nossa oração, elevando o nosso pensamento, elevando a nossa vibração. E dessa forma eu convido a todos, quem se sentir à vontade, claro, a fecharem os olhos comigo. Inicialmente, agradecemos a Deus Pai por mais esse momento, por estarmos aqui reunidos, vivenciando, experienciando tudo aquilo que necessitamos nessa encarnação, para a nossa evolução, que por muitas vezes não entendemos a dinâmica da vida, mas acreditamos e confiamos em Ti, Pai, e por esse laço de amor, aqui agradecemos do fundo do nosso coração. Agradecemos também ao nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que nos ensina esse caminho do amor, esse caminho da felicidade. Obrigado, Mestre Jesus, por estar sempre ao nosso lado, de braços abertos, nos aguardando. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal da TV e Rádio Chico Xavier, que nos envolvem com tanto carinho, que nos inspiram, que nos abraçam. E dessa forma, pedimos autorização, assim, para dar início a mais esse encontro com o Nelson Tavares. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Oração realizada. É o convite que eu faço sempre. Olha só. Orar nunca é demais, se conectar com a luz, com o teu mentor, com o espírito protetor, espírito afim, anjo da guarda, todos esses. Está lá no Livro dos Espíritos, tem lá uma sessão só sobre isso. Se relaciona mais com o teu mentor, com a luz, com aquele que está aqui para te ajudar. Todos nós temos. A luz está aí, ó. Agora cabe a nós fazer um esforcinho, são esses pequenos momentos que a gente teve aqui
2, 3 minutos. Às vezes o pessoal fala para mim, Nelson, você ora tão bonito. Eu não oro bonito, não. É só o contato com o coração. Não precisa nem palavras. Debaixo do pensamento, no teu íntimo. Se relacionar com o alto, abrir o teu coração mais vezes. Abre os braços para esse encontro, tá? Que é tão importante, tão essencial, fundamental para quê? Para nos dar estrutura, para vivenciar todo o dia a dia, todo esse presente. A gente vai falar de passado, presente e futuro, para viver o presente, o hoje, se conectando com o alto. Divide em pequenas parcelas. Sempre digo isso. A gente gosta de fazer um crediáriozinho, faz um crediário com o alto. Divide em pequenas parcelas durante o dia, se conecta todo dia, se possível, 3 vezes ao dia, mais vezes se possível. Espera, consegue, arruma 5 minutinhos do teu momento da tua vida. Tá bom? Vamos lá? Tema de hoje, passado, presente, futuro. Como é que é essa relação? Como é que nós vivemos? Qual é o teu foco? Primeira pergunta. Onde nós vivemos? Vivemos mais no passado, com as lembranças boas, com as lembranças ruins. A gente vive mais o presente, mais o hoje, esse momento que está acontecendo exatamente agora. E quem está aqui conectado comigo, está aqui. Esse é o momento, essa troca. Ou também a gente está conectado aqui, mas está pensando lá na morte da bezerra, na louça que tem que lavar, amanhã a conta que tem que pagar, que tem que ir para o trabalho, que eu tenho que fazer tal coisa, arrumar aquilo. E a gente vive meio que nem zumbi, sabe? Está conectado, mas está mais ou menos, porque faz tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada direito. Será que alguém se reconhece? Ou não? Atenção, as mulheres têm uma habilidade que os homens não têm, tá? Eu tenho que dar a mão à palmatória, que as mulheres têm essa habilidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que às vezes fazer 1000 consegue, mas 1500 é difícil, aí acaba se enrolando. Agora o homem, se faz uma, mais ou menos, já está ótimo. Eu faço a brincadeira aqui, que para nós homens, caminhar e respirar já é uma dificuldade. Para pensar, então, aí a gente já tropeça no próprio pé e acaba caindo. Brincadeiras à parte, vivemos no presente. Será que a gente está conseguindo viver no presente? E no futuro? Quantos de nós vivemos sempre almejando, pensando no amanhã, no depois, e nos desconectamos com o hoje? Ou não? Qual dos 3 você vive? A ideia aqui, atenção, é suscitar pensamentos, reflexões. Para quê? Para nos identificarmos nessa caminhada. Então faça as tuas contas. Faz umas contas aí. Pega essa tua última semana e busque se entender. Faça uma reflexão. Perceba o quanto você está no presente. Às vezes a gente está no presente vivendo, mas com a cabeça lá na frente. Ou com a cabeça lá atrás. Porque a ordem aqui é a nível mental, que a gente está falando. Não de corpo físico. Porque de corpo físico, às vezes, a gente está no trabalho, está nas funções do dia a dia, na vida, mas com a cabeça em outro lugar. Viajando por aí. Talvez você esteja viajando agora. Está me vendo falar aqui e não está conectado. Está pensando aqui, mas outra coisa ao mesmo tempo. Então, faça essa reflexão. Em percentuais, quanto você está conectado no hoje? Quanto você está conectado no ontem? Quanto você está conectado no futuro? Vamos entender a dinâmica. Por quê? Vamos falar um pouquinho primeiro de passado. O passado pode ser muito benéfico se conectar com ele, acessar o passado, como pode ser muito prejudicial. Pode nos fazer bem, como pode nos fazer mal. Então, quando você vai lá e acessa o teu passado, será que é positivo, é produtivo ou é negativo? Como é que é isso, Nelson? Me explica essa história, como é que eu posso acessar o passado e isso ser produtivo para a minha vida ou negativo? Vamos dar os exemplos. Olha só. Quando nós acessamos o nosso passado para tirar isso como referência, como aprendizado, analisando de uma forma não emocional, mas principalmente racional, entendendo que muitas vezes aqueles erros que nós cometemos no passado fazem parte de um grande aprendizado para hoje, nesse presente, a gente fazer diferente, porque já reconhecemos aquele erro, nos arrependemos muitas vezes. E é assim mesmo, gente, sem culpas, tá? Sem martírio. Mas é uma análise
racional, uma análise positiva do nosso passado. Utilizar ele como referência, as experiências que nós vivemos, boas e ruins. Todo mundo aqui tem história boa lá no passado e tem história ruim lá no passado também. Então por isso que eu convidei aqui a desassociar o lado emocional. Porque às vezes o emocional vem na frente, a gente fica conectado emocionalmente à história ruim. E aí a gente se conecta na negatividade, na lamúria, na tristeza. E isso é muito negativo. Ou a gente traz as boas lembranças, que é muito positivo no sentido de que foi bom lá atrás. E não tem problema nenhum de lembrar de história bonita, tá, gente? Problema algum. O problema só começa quando a gente se apega a essas lembranças boas do passado e nos bloqueia quando? No hoje e no futuro. Por quê? Porque a gente vive só na lembrança lá atrás e não se permite, de alguma forma, viver boas histórias no hoje também. Ou no amanhã também. Isso também acontece demais. Como é que acontece isso? Vou dizer para vocês. É assim. Ah, Nelson, mas aquela época minha foi uma época boa, que eu era mais jovem, que eu tinha uma situação melhor, eu tinha mais saúde, que eu tinha uma condição financeira, que eu tinha aquela pessoa amada que não está mais do meu lado hoje, e é tão difícil. E claro que nós temos essa referência positiva, e que é bom lembrar também, com certeza, não tem problema nenhum de lembrar, mas tenha atenção. Se essa lembrança está te deixando lá atrás e está te impedindo de vivenciar o hoje, esse momento agora, porque isso pode bloquear o teu hoje e o teu amanhã. Ou então, como eu falei, ficar olhando para trás e só focando na negatividade, nas histórias tristes que todos nós temos. Todos nós temos histórias tristes. Então, atenção e tome muito cuidado com essa história do passado, tá? Muito cuidado. Qual é a ideia aqui? Não é dizer como você tem que acessar o teu passado, você acessa como você quiser. Agora a intenção é refletir e estar atento. Se o teu passado, acessar esse teu passado, está te fazendo bem ou está te fazendo mal. Ele pode ser produtivo e positivo, como eu falei, como ele pode ser uma grande pedra nas suas costas que pesa e vai continuar pesando. Até quando? Até quando você aprender a se relacionar melhor. Então o que eu quero afirmar aqui para vocês é, não tem problema nenhum de acessar o passado, desde que não esteja nos fazendo mal. Se estiver fazendo mal, para. Como diz o João Kleber, né? Para tudo. Tem coisa errada aí. Não é para fazer mal a lembrança do passado. Se tiver algum sentimento ruim surgindo a partir de então, seja ele qual for, algum bloqueio, atenção a isso. Atenção a isso. Porque de alguma forma nós estamos nos fazendo mal acessando esse passado. Então é importante essa minha, o que eu quero trazer aqui, essa leitura, essa autoleitura, o convite à autoleitura, ao autoentendimento de como é que a gente acessa esse passado. E também a quantidade, tá? Já vai falar sobre quantidade, sobre percentual aqui, aquela história da matemática. O quanto a gente vive hoje, o quanto a gente vive no passado e o quanto a gente vive no futuro. Já vou adiantar então, olha só. Achismo meu, tá? Uma conta minha aqui, vocês não precisam concordar. Mas eu acredito que o ideal é a gente viver assim uns 80% hoje no presente. E os outros 20% a gente divide entre passado e futuro. Ok? Essa é uma ideia só. Faça as suas contas. Pense o que é mais importante para você. Isso talvez seja a conta do Nelson, que faz sentido para o Nelson. Mas não existe matemática exata aqui. Vou compartilhar o que eu acredito que faz sentido para mim e vou construindo o raciocínio aqui com vocês, o porquê, principalmente nessa observância de passado e de futuro. Vamos lá? Vamos seguindo? Então falamos um pouquinho sobre passado, vamos falar agora sobre o futuro. Vamos pular o presente? Vamos entender agora na história do futuro também como pode ser positivo e como pode ser negativo. Ok? Acessar o futuro.
plasmar, pensar lá na frente. Lembrando que o amanhã é incerto, tá bom? Qual é a garantia que todos nós vamos estar aqui encarnados amanhã? Então essa vida, agora, o que é garantido é o hoje e o passado que está lá atrás. Agora o amanhã é incerto. Certeza, 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 certeza. Eu vou dizer para vocês, sabe qual é a certeza? É o plano espiritual. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos desencarnar, vamos sair desse corpo físico, dessa vestimenta, e vamos continuar a nossa caminhada. Aonde? No plano espiritual. Como é que é o plano espiritual, Nelson? O plano espiritual é bom, é ruim? Eu vi lá o filme Nosso Lar, tem várias colônias, eu entendo mais ou menos. Como é que é essa história? Vou resumir de uma melhor maneira para a gente entender. O plano espiritual vai ser constituído de pessoas iguaizinhas a você. Tal e qual. Iguaizinhas a você. A mesma forma de pensar, de agir, de se comportar. Nós vamos nos afinizando nos planos espirituais, separado por vibração. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que nós estaremos em conjunto com aqueles que vibram como nós. Aqui no planeta Terra, encarnados que estamos, é uma grande salada de fruta, ok? É uma misturada. Agora, no plano espiritual, é separadinho por faixas vibracionais. Portanto, para onde você vai é para um lugar com pessoas que pensam e vibram como você. Isso pode ser uma boa notícia, como pode ser uma má notícia. Então, qual é o convite aqui? Atenção! Atenção se vai ser bom ou se vai ser ruim. Por quê? Porque muitas vezes nem a gente consegue aturar nós mesmos, né? Fala assim, caramba, mas eu sou chato pra caramba, mas eu sou meio teimoso, quero tudo do meu jeitinho, eu tenho um temperamento que eu perco a cabeça fácil, eu não sou muito paciente, eu tomo uma raiva, tomo um ódio das pessoas fácil, fácil, fácil. Todas essas questões que a gente analisa aqui dentro e que a gente não gosta muito, eu vou garantir para vocês, é com isso que você vai conviver lá no plano espiritual, para onde quer que nós vamos seguir. São pessoas como nós. Porque essa é a nossa vibração, essa é a tua vibração, é você, é o teu eu, é o teu mundo íntimo. Esquece a capa aqui. Se você é homem, se você é mulher, se você tem cabelo, se você não tem cabelo, se é louro, moreno, se é pele escura, pele clara. Esquece isso, a gente está falando de espírito que nós somos. O que nos liga é isso. Isso que nos constitui. Então, atenção, porque é sempre para melhorar. Se você acha que hoje você não queria conviver com alguém como você, isso acontece muito, tá? Fala assim, Nelson, mas eu não queria conviver com gente como eu, não. Então busca melhorar um pouquinho, tá? Que dá sempre para melhorar. Dá sempre para ser melhor. E aí nós vamos nos conectar e viver com pessoas como nós. Talvez pessoas melhores. Então tenha atenção a isso, tenha atenção a essa busca. Olhe para ti, te entenda. Perceba como é que você é hoje, como é que você pode melhorar para amanhã. Agora, vamos voltar à história do futuro, para acessar o futuro, hoje aqui encarnado, plasmando o futuro, pensando e como isso pode ser positivo ou negativo, como a gente fez com a história do passado. Vamos lá. O positivo vai ser sempre naquela vertente onde a gente vai planejar, onde a gente tem a noção real e concreta do nosso plantio, que hoje nós plantamos e amanhã nós vamos colher. Ter atenção às nossas escolhas de hoje, que vão determinar esse futuro do amanhã. Essa é a forma, penso eu, positiva, produtiva, da gente acessar esse futuro. Por quê? Porque dessa forma a gente vai estabelecendo as nossas metas, delineando o nosso caminho, os nossos objetivos a serem alcançados. Planejar é muito bom. Por quê? Porque nos dá um rumo, nos dá uma direção. E claro que nesse momento a gente vai sempre trazer o Mestre Jesus
que vai nos auxiliar nessa caminhada, desde que a gente esteja vibrando no bom e no bem, com boas intenções, com bom coração. O teu mentor, o teu espírito amigo, o teu anjo da guarda, o Mestre Jesus, está sempre nos mostrando o caminho. A espiritualidade de luz vai nos auxiliando a encontrar esse caminho. Agora, quem faz esse caminho ou não somos nós. A opção é sempre nossa. Não está na responsabilidade, na mão do teu mentor, nem do teu anjo da guarda, nem de Jesus, nem de Deus, nem de ninguém. Está na mão de quem? Está na tua mão a tua vida. E a minha está na minha mão. Não tem isenção de responsabilidade aqui. Ser feliz ou não ser feliz é responsabilidade tua. Sempre. E do Nelson é do Nelson. Do teu vizinho, do teu vizinho. Do teu pai, do teu pai. Do teu esposo, do teu esposo, da tua esposa, e por aí vai. Vamos tentar separar um pouco, tá? Porque às vezes é muito fácil a gente embola tudo e justifica a nossa felicidade ou a nossa tristeza por causa do outro. O outro vai sempre proporcionar o estímulo. Agora, ele não vai determinar o meu sentimento. Tenhamos atenção a isso. Porque é muito fácil se perder. Estabeleça isso bem claro na sua consciência. Então, voltando à história do futuro, que a gente vai se perdendo, né? A gente vai falando também, a gente vai se perdendo. Olha como é que a gente fica no futuro, passado e presente. Vamos lá. Então, noção do plantio, as escolhas de hoje, amanhã, isso tudo é muito produtivo, muito positivo da gente entender que direção que a gente quer caminhar, para onde a gente quer ir na nossa vida. Ótimo, perfeito. Isso é muito bom. Só que tem uma história que pode ser bem negativa também no futuro. Como é que é, Nelson? Como é que eu me perco nessa história do futuro? É quando, de alguma forma, a gente está inquieto, ansioso. Ansiedade. Ansiedade é o excesso de futuro. É quando nós esquecemos do hoje e só estamos lá na frente. Sempre preocupados, se ocupando previamente com o amanhã. E que esse amanhã vai ser incerto. Claro, vamos trabalhar nessa direção. E aí vamos para o hoje, aqui. O trabalho vai ser hoje, para produzir. Trabalhar para quê? Estou falando só de trabalho remunerado. Quando a gente fala trabalho, a gente entende muito o trabalhar, um trabalho fixo, que a gente ganha o dinheiro, o salário para pagar as contas. Eu estou falando de trabalho para nós, para a nossa felicidade, para a nossa harmonia, para a nossa tranquilidade. Podemos analisar no aspecto físico também, se você tem um planejamento, por exemplo, financeiro, que eu quero adquirir tal coisa, eu quero trocar de celular, eu quero comprar um carro, eu quero pagar as contas que eu estou devendo, eu quero sei lá o quê. Também você pode trabalhar hoje para alcançar isso amanhã. Mas o sentido que a gente está abordando aqui vai muito além do físico. Pelo contrário, muito pouco físico. O mais importante é essa harmonia, essa tranquilidade de espírito, a paz de espírito. É a felicidade, é isso que a gente está falando. Independente do aspecto material ou não. A tranquilidade, a busca dessa harmonia, desse estado interior. Por isso que eu acredito que o mais importante, eu fiz aquela conta aqui dos 80%, é ter atenção no hoje, porque só o hoje vai dizer o amanhã, estando encarnado ou não estando encarnado. O passado é importante sim como referência. O passado é importante para a gente olhar a nossa caminhada, entender os nossos erros, perceber como é que a gente pode melhorar, entender tudo o que aconteceu, que não foi por um acaso, sem lamúrias e sem glamour, sem se apegar. Também é fácil demais se apegar, como eu falei. O melhor que nós temos aqui, o que a gente pode fazer é com hoje, pura e simplesmente. Aí muita gente pensa assim, Nelson, mas, poxa, eu estou na doutrina espírita, e tem uma coisa que eu percebo na doutrina espírita, é que a doutrina espírita fala muito do futuro, fala muito do plano espiritual, fala muito do pós-desencarne, do pós-morte. E aí, como é que eu fico nessa história? Porque
Poxa, eu leio os livros psicografados, a espiritualidade de luz está sempre falando, eu escuto palestras, falando muito do plano espiritual, da continuidade da vida. O que isso tem de importante ou não? Vamos lá. A doutrina espírita nos traz a revelação da vida após vida, da continuidade e também do processo de reencarnação. E tudo isso para quê? Para que eu quero saber disso? Para quê? Para que eu quero esse conhecimento do amanhã, de plano espiritual, de reencarnação? Que diferença vai fazer isso no meu hoje, na minha vida? A diferença que faz, eu vou compartilhar aqui a minha caminhada íntima, tá? E de muitos espíritas também que eu conheço. Mas pronto, aqui a gente está num canal aberto, e aí por isso é bom, às vezes tem muita gente que assiste aqui esse conteúdo que não vai no centro espírita para assistir, mas aqui assiste. Sejam todos bem-vindos. Tomara que esteja fazendo sentido para vocês a construção do raciocínio. Olha só. O que faz sentido entender o amanhã, entender a vida após vida, a reencarnação, é o consolo. É o consolo. É trazer a tranquilidade. É responder muitas das perguntas, muitas das interrogações que ficam aí no ar, muitas das angústias que existem no mundo, muito sofrimento que existe por falta de conhecimento. Esse conhecimento que responde muitas das injustiças ditas, ok? Ditas injustiças do mundo, ditas injustiças de Deus, muitas vezes. É onde a doutrina espírita, aqui, com o seu tríplice aspecto não, base, é só tríplice base, a ciência, a filosofia e a religião, consegue dar sustentação para a continuidade, explicando no pormenor todas os grandes senões dessa grande certeza que nós temos, que um dia tudo acaba. Isso todo mundo tem, a gente não está falando de religião nenhuma, todo mundo no mundo tem essa certeza. E depois vem a grande pergunta, a grande interrogação, e aí? E aí? Como é que fica? Aquela história, ninguém nunca voltou para contar como é que foi, não? Ninguém nunca voltou? Importante, penso eu, o raciocínio lógico. Para quê? Para buscar essa fé raciocinada. Essa tríplice base. Eu gosto muito, muito, muito. Eu vou dizer porque uma das coisas que... Sempre vou compartilhar com vocês uma das coisas que mais me fascinaram quando eu cheguei na doutrina espírita. Eu não sou de berço espírita, não tenho familiar espírita nenhum. Alguns até viraram simpatizantes, hoje se dizem espíritas, porque eu acabei, digamos assim, sendo espírita e falando, conversando, as pessoas acabaram acompanhando, mas eu não tenho referência nenhuma na família espírita. E uma das coisas que, digamos assim, me fisgou, me segurou, eu vou compartilhar com vocês. É quando Kardec nos disse o seguinte: se um dia a ciência, atenção, se um dia a ciência mostrar algo diferente disso tudo aqui, faz o seguinte, joga isso tudo fora e fica com a ciência. Porque não há crendices, não há cegueira, contra fatos não há argumentos. O que nós vamos percebendo desde 1850 e pouquinho, onde a codificação veio sendo apresentada até hoje, essa união do aspecto científico indo de encontro com o lado filosófico e, claro, com o aspecto religioso, que é Jesus. O mestre guia, o governador, Jesus a salvação, não Jesus a figura, mas o amor, o ensino que ele nos deixa, que vem de encontro. Essa é a grande graça, esse é o grande porquê das revelações que a doutrina espírita nos traz, para fazer todo esse link de passado, de presente e do amanhã, entendendo essa dinâmica, costurando essa correlação. É para isso. É isso que faz sentido.
Sem isso, eu vou de novo compartilhar o que para mim, tá? Para mim faz sentido, é a continuidade. Porque senão a gente continua ainda numa visão muito infantilizada, sem falar mal de ninguém, tá, gente? Sem falar mal de ninguém, até digo por mim mesmo, eu tinha essa visão infantilizada. Que visão infantilizada é essa? Não vou julgar aqui ninguém, pelo amor de Deus, tá, gente? A ideia não é julgar. A visão infantilizada, eu vou dizer qual é. É quando nós não assumimos a responsabilidade. Quando nós fugimos da responsabilidade. Essa é a visão infantilizada. Porque a culpa é de Deus, a culpa é do meu marido, a culpa é porque eu nasci assim, a culpa é porque isso, a culpa é porque aquilo. Como se existissem beneficiados e não beneficiados. Claro que se a gente olhar só sobre uma vida, um aspecto, e a gente vai olhar pessoas que nasceram com extrema dificuldade de ordem materiais, de ordem física, de saúde, de conflitos familiares, de problemas mentais. É claro que, olhando por essa ótica, vai falar assim, caramba, que desgraça. Como é que um nasce assim, como é que outro nasce assim? Aí que acontece? Começa a questionar Deus. Ué, mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Que justiça é essa? Como é que um nasce numa completa miséria, com extrema dificuldade, e o outro nasce lindo, belo, esbelto, com todas as condições? Por isso que a doutrina espírita amplia esse leque. A gente está aqui, ó. Tá aqui, ó, nesse foco. O que a doutrina espírita faz é fazer assim, ó, amplia. Aí a gente tem mais campo de visão, olha para um lado e olha para o outro. Não fica circunscrito só aqui. O circunscrito aqui é essa vida. Aqui a gente entende que teve vida lá atrás e tem vida lá para frente. Passado, presente e futuro. Vamos tentar viver mais o hoje para construir um amanhã melhor, um futuro melhor. Lembrando, através do plantio de hoje, nós vamos colher amanhã. Se a gente planta flores hoje, a gente vai colher flores amanhã. Se a gente planta caco de vidro hoje, amanhã a gente está cortando a nossa mão. Ok? Isso não tem errada. Isso é lei da vida, ação e reação. É o plantio e a colheita. Pessoal, estou terminando por aqui. Tomara que tenha feito sentido para vocês. Feito pensar, refletir, se questionar. Essa é a grande troca que a gente está aqui, tá? Aqui não existe professor, existe aprendizes. Aprendizes de quê? Aprendizes da vida, aprendizes da felicidade. Essa é a ideia que está compartilhando um pouco do pensamento com vocês. Vou fazer a oração agora e convido a todos, a quem quiser, fechar os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai por mais esse momento. Agradecemos ao Mestre Jesus por todo o seu amor. Agradecemos a espiritualidade de luz que nos acompanha, que está sempre conosco, nos amparando em momentos como esse, que buscamos aqui sim refletir um pouco mais, aprender um pouco mais com Cristo. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado mais esse programa, mais esse encontro na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Beijos e abraços a todos e até mês que vem. Tchau, tchau.